Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta depois de 2 semanas, onde nós tivemos alguns problemas, pequenos problemas, nada muito sério, mas que nos impediram de estar colocando aqui, gravando a nossa live aí sobre o nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Mas com a graça de Deus e com a generosidade de Jesus e dos nossos bons amigos da espiritualidade, estamos de volta hoje para darmos continuidade ao nosso estudo. Então, como se passaram 2 semanas de intervalo, nós vamos dar uma recapitulada. Então, nós estávamos falando dos povos que vieram, que foram os espíritos degredados de Capela, e que vieram para encarnar aqui na Terra. Então, nessas civilizações, nós vimos já a civilização egípcia, e a gente viu que os egípcios, dos que vieram de Capela, eram os que praticavam o bem, e o culto da verdade. E eram os espíritos com menos débitos, Eram aqueles espíritos que tinham menos débitos, portanto, nós vimos também que eles voltaram, foram os primeiros a voltarem lá para a orbe de Capela. Depois nós estudamos a civilização da Índia, a civilização hindu, e a gente viu que essa civilização, eles vieram até antes dos egípcios, Receberam muita misericórdia do Cristo. Por isso, eles deixaram aí um legado de filosofia, religiosidade para nós. Porém, o que aconteceu é que eles deixaram o espinho do orgulho crescer, e criaram as castas, aquelas castas que a gente estudou. Então, eles não aceitaram os terrícolas que tinham aqui já, na Terra, e os escravizaram de uma tal forma, que eles não tinham oportunidade nenhuma. Depois da civilização hindu, aí nós estudamos na nossa última live a civilização hindu europeia, E a gente viu também que eram os espíritos que eram os mais revoltados com o degredo. Eles não se conformavam, de terem sido degredados lá da orbe de Capela, Por isso ficaram vagando lá pela Europa, Vagando por terras e mais terras, até se constituírem, Porém, eles tiveram um ponto ao seu favor, Eles se confraternizaram com os terrícolas, com os aborígenes que já estavam aqui na Terra, antes da vinda desses espíritos de Capela. Então foram essas 3 civilizações que nós estudamos, a egípcia, a hindu e a indo-europeia, E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar o povo de Israel, Então agora a gente vai ver o povo de Israel. Então vamos lá. Dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo, Então a gente já deduz, sempre lembrando que esse livro ele foi psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, há quase 100 anos atrás, na década de 1930, no século passado, E até hoje a gente vê que o orgulho e o exclusivismo deles ainda provocam lá muitas guerras naquela região, de Israel ali, Então vamos lá. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento.
Porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que não os compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos que, até hoje, representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades porvindouras. Né? Então vamos lá ver o que é o Pentateuco. Né? Então lá, Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então a gente viu aí o que é o Pentateuco. Tudo isso Moisés deixa para nós. Vamos falar um pouquinho de Moisés antes da gente entrar no judaísmo e o cristianismo. Pois bem, nós temos muitas informações, ultimamente, muito mais, sobre Moisés, até por causa de uma novela que passou, enfim, de todos os conhecimentos que a gente vem adquirindo no decorrer dos anos. A gente sempre ouve, né, falar de Moisés. E quando a gente, que vem de outras religiões, e a gente começa a estudar a doutrina espírita, aí nós vemos, nós percebemos que nada era milagroso, né? A gente tira o milagre, né? E a gente passa então a entender o que Moisés fez, né? Moisés era um médium, olha, a gente viu aqui, ele era um médium, né? Muito poderoso, e ele tinha contato direto com os emissários de Jesus. Então Moisés, tudo foi preparado, né? Ele vai lá para o Egito, né? Bebê ainda, resgatam ele, criam ele lá no Egito, né? E o que a gente viu lá na civilização do Egito, né? Era um povo sábio, era um povo, né, que prezava a verdade. Então Moisés cresce ali. E logo depois, então, a gente sabe o que acontece, né? Moisés, então, ele é esclarecido pelos emissários do Cristo da sua obrigação, né? Do que ele veio fazer aqui na terra, para retirar todo aquele povo, né? Que estava no Egito e levar até a terra prometida, né? Ó, lá no começo a gente viu, né, que o povo de Israel, o hebreu, né, que vieram lá de Capela, eles eram muito orgulhosos, né? Então, olha, não é à toa que eles foram escravizados e passaram tanto tempo lá no Egito, né? Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo e o cristianismo. E vamos só, para fechar o assunto Moisés aqui, rapidamente, a gente vai falar, né? Moisés tira um povo, né, que estava escravizado há muitos séculos lá no Egito, e era um povo que estava habituado a deuses, né, como a gente viu lá na civilização egípcia, né? E era um povo extremamente ignorante. E Moisés, então, começou a ter muito problema, né, de relacionamento entre as pessoas. E nós não estamos falando de 40, 50 pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas. Né? Moisés não tira 100, 200, 1000 pessoas do Egito. Tira centenas de milhares de pessoas do Egito. Então a gente pode imaginar, né? Tudo ia parar nas mãos de Moisés, né? Tinham atritos, era Moisés que tinha que resolver. Então, para poder manter a paz, Moisés, então, coloca algumas outras leis, né, para poder governar todo aquele povo, né? Então, leis rígidas,
né? Por isso que a gente sempre estuda, né, que a primeira lei é a lei de Moisés, né, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Quando Jesus vem, traz para nós a lei do amor e do perdão. Mas olho por olho, dente por dente, não quer dizer que Moisés era tirano, nada disso, né? Muito pelo contrário, um espírito muito evoluído. Pois bem, o judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. O livro dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, vamos ver o que é esfingética antes de continuar, relativa à esfinge, o que é enigmático, misterioso, né? Então vamos lá, dando continuidade aqui. É no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, constituindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu, né? Então, lá, no Tabor, Monte Tabor, local onde Jesus se transfigurou, né? A transfiguração de Jesus. Isso a gente pode estudar no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Vale muito a pena a gente ir lá e estudar um pouquinho sobre essa transfiguração de Jesus. Tá bom? Bom, então a gente vê, né? Moisés precisou ter todas aquelas leis para levar aquele povo, né? Para governar aquele povo, educar aquele povo, que era um povo totalmente mal educado. E Jesus, então, quando vem, traz a lei do amor e do perdão e nos apresenta o quê? A vida eterna. Né? Jesus nos apresenta a vida eterna. Nós é que não compreendemos. Né? Depois de Jesus, quando Jesus retorna, depois de mais ou menos 350 anos que Jesus retorna para o plano espiritual, o que acontece? Né? Cria-se uma religião, né, a Igreja Católica, né, e essa Igreja Católica Apostólica Romana, dentre os seus papas, né, tiveram aí bispos e muitos outros figuras da Igreja que também se deixaram levar pelo orgulho, se deixaram levar pela posse, né, pela vaidade, e também, assim como lá os doutores da lei, que crucificaram Jesus, porque não foram os romanos que crucificaram Jesus, e sim os doutores da lei lá de Israel, né? Assim como eles deixam o orgulho e a vaidade tomar conta e se afastam, né? Tanto quanto os doutores da lei se afastaram de Moisés, também esses bispos e papas se afastaram de Jesus por muitos e muitos séculos. Bom, agora nós vamos entrar no monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto,
representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda, sob o palio da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Então a gente vê também, né, que o que a gente mais vê na história, que a gente mais admira nesse povo de Israel, no povo hebreu, é a fé. Aquele que realmente entendeu e compreendeu que Deus era um Pai todo-poderoso, bom e sábio, e aqueles que também compreenderam a divindade de Jesus, eles morriam na cruz, apedrejados, morriam nas arenas, onde eram devorados por animais, né? Naqueles circos romanos, e eles morriam ali por Jesus e com uma fé inabalável, né? Inabalável. Isso a gente tem que tirar o chapéu para esse povo de Israel e os hebreus. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas. Para a compreensão geral do povo, a missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então a gente vê aí a importância de Moisés, né? Moisés que abre o caminho, né? Moisés que vai ali com a sua força de vontade, com a sua mediunidade, e carregando todas aquelas centenas de milhares de pessoas pelo Egito, por 40 anos, né, pelo Egito, pelo deserto, até chegar na Terra Prometida, né, e a gente sabe que Moisés morre um pouquinho antes de chegar à Terra Prometida. Então, olha aí a grandeza do espírito de Moisés, né, abrindo o caminho, colocando na cabeça daquele povo, né, e muitos compreenderam o que Moisés estava falando, estava dizendo, e foram então traçando, trilhando o caminho para a chegada de Jesus. Então agora nós vamos ver a escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Então a gente vê, né, os doutores da lei, naquela empáfia deles, naquele orgulho, o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando Jesus, que Jesus descesse numa carruagem de ouro, né? Viesse ali e falasse, não, o povo de Israel que tem razão, é só aqui, o resto ninguém, né? Pelo contrário, aí Jesus vem, né? Jesus vem, reencarna, nasce numa manjedoura, e Jesus não tinha nada, ele tinha roupa do corpo, né? Ele só tinha a roupa do corpo, né? E a sua grande sabedoria, a sua grande mediunidade, né? Então eles não reconheciam em Jesus, né, o Consolador prometido, o Messias, né? Eles não conseguiram enxergar em Jesus isso. Enxergaram em Jesus o quê? Um adversário, né? A incompreensão do judaísmo.
A verdade, porém, é que Jesus chegando ao mundo não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro. E, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores, ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava o simples e a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um. E, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então a gente vê, né? Eles não conseguiram enxergar em Jesus, porque eles esperavam que Jesus viesse e acabasse, principalmente com os Césares, né? Com César, com o imperador romano. E por que eles tinham tanta raiva, né? Dos Césares, do imperador romano? Porque Roma domina Israel e eles têm que pagar altos impostos para Roma, né? Então eles esperavam que o Salvador viesse para acabar com isso. E Jesus então vem nos ensinar a humildade, o amor e o perdão. E a gente compreende, estudando hoje esse capítulo, por que a região lá de Israel, da Palestina, por que eles ainda sofrem tanto, por que eles ainda se matam tanto em nome da religião, né? É porque ainda não abandonaram esse orgulho, essa vaidade. E Jesus, se Jesus viesse hoje, se hoje Jesus descesse no nosso planeta, como Jesus seria recebido? Por esses líderes religiosos que só pensam no dinheiro, no lucro, que só pensam no dízimo. Por essas religiões que ainda se apegam com unhas e dentes em um Deus terrível, em um Deus que castiga, que oprime. Como Jesus seria recebido? Se Jesus perambulasse pela Cracolândia, pelas favelas, se Jesus procurasse pelas ruas os mais humildes para segui-lo, para com ele trilhar novamente o caminho, com toda certeza, meus irmãos, Jesus mais uma vez sofreria, e sofreria muito. Seria atingido pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição da maioria dos líderes religiosos. Então a gente vê que passados 2020 anos, muito pouca coisa mudou. Nós tivemos um exemplo, no meu entender, o exemplo mais próximo de Jesus, Francisco Cândido Xavier. O espírito que mais se aproxima de Jesus. Apesar que o Chico sempre se intitulava a mula do espiritismo, minha gente. Chico Xavier
morre pobre. Volta para a pátria espiritual bilionário. Como assim bilionário? Bilionário de amor, bilionário de caridade, bilionário de simpatia, bilionário de bondade. O que explica aquele homem de saúde frágil permanecer diante de uma fila de 5.000, 6.000 pessoas que iam passar por ele para receber em doação um pouquinho de dinheiro para cada um, que Chico arrecadava para doar para todas aquelas pessoas que necessitavam. A sopa que ele distribuía. O evangelho à sombra do abacateiro que durante tantos anos ele fez. Chico não ficou dentro de nenhum templo enorme, lindo, maravilhoso, que custou bilhões. Não. A casa espírita do Chico sempre foi humilde e era ali que ele confortava milhares e milhares de corações, de mães, de pais, desesperados que perderam seus filhos. E por estarem dentro de religiões que impunham e impõem o medo, temiam pelos seus filhos, muitos deles jovens inconsequentes que desencarnavam. E da forma que desencarnavam, no que acreditavam, estaria queimando no fogo do inferno. E a religião espírita, Chico Xavier, consola e conforta, recebendo mensagens desses espíritos, as psicografias, e transmitia então para aquelas mães e deixou o legado para todos nós de um Deus maravilhoso. Um Deus de amor, um Deus de paz, que sempre vai nos dar novas oportunidades. Uma religião, uma doutrina, que nos mostra que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós trilhamos e traçamos o nosso destino. E no nosso destino, para nós nos elevarmos, na nossa estrada, não pode ter placa de orgulho, não pode ter placa de vaidade, não pode ter placa de egoísmo, placa de ódio. Nós precisamos seguir as placas do amor, da caridade, da fraternidade e irmandade, do perdão. É esse caminho que nós temos que trilhar para evoluirmos e nos aproximarmos cada vez mais de Chico Xavier, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá e tantos outros. Pois bem, no porvir, as organizações dos doutores da lei substituíram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nestes 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas na sua jornada de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra
para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Muito bem, Calvário, que a gente viu lá em cima, lugar onde Jesus foi crucificado, né? Então a gente vê aqui no Porvir, que a gente encerra esse capítulo, né? Que os judeus, eles ainda não acreditam, né? Que o Filho do Homem, que o Messias, né? Que o Consolador prometido já veio, né? Eles ainda não acreditam. Eles nem sequer tinham uma pátria na época que foi escrito, né? Que foi ditado por Emmanuel, esse livro, né? Psicografado pelo Chico, A Caminho da Luz, 100 anos atrás. Então a gente sabe que hoje Israel tem lá um pedaço de terra e vive brigando com os palestinos, né? Então os judeus ficam lá brigando, e um fica jogando bomba no outro e fica aquela coisa toda, né? E eles ficam brigando pela Terra Santa, né? Continuam com aquele orgulho todo. E a gente às vezes se pergunta como que um povo ainda não entende, não entendeu que Jesus veio, que Ele está entre nós. Como que ainda existem pessoas que queiram tirar vantagem com a religião, se desviando do caminho que Jesus nos legou, deturpando as suas palavras. Nós estamos aí, nessa pandemia que estamos passando, e nós estamos vendo bispos e mais bispos de igrejas perplexos porque os seus templos estão fechados para não expandir a contaminação do Covid. Ora, por que eles estão tão nervosos? Porque os seus templos estão fechados. É se preocupando com o povo? Claro que não. Se preocupando porque a receita, o dinheiro não está entrando para alimentar o seu ego, para sustentar os seus vícios, para sustentar o seu luxo, as suas fazendas, os seus aviões, os seus jatinhos. E, infelizmente, uma parcela muito grande do povo, desesperado ainda, acredita nesses falsos profetas. Nós vimos pastores vendendo óleo ungido, grão de feijão ungido. Por R$1.000 vende um grão de feijão, você está livre da Covid. Minha gente, como pode? A gente se pergunta às vezes. A Terra está passando por um momento tumultuado, porém maravilhoso. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e vamos então entrar no mundo regenerador. Esses pastores e todas as pessoas que ainda não entenderam a palavra do Cristo, que ainda se utilizam da má fé para ludibriar e enganar o povo, esses serão os espíritos degradados, que não continuarão no nosso planeta. E entendendo isso, a nossa obrigação é cada vez mais nos aproximarmos de Jesus. Nós entendemos que se recebemos a mediunidade de graça nós temos que trabalhar essa mediunidade, repartir o que temos, orar sem cobrar nada. A doutrina espírita não tem dogmas. Na doutrina espírita não se cobra por casamento, por batismo. Não se cobra por óleo ungido, por grão de feijão milagroso, por toalhinha que se passa no rosto, porque o suor do pastor vai te curar.
A doutrina espírita mostra para nós a reencarnação do espírito, a lei da causa e efeito. E sabedores nós desta lei, que o exemplo muito prático é quando nós estamos de frente de uma parede e temos uma bola na mão. Se jogarmos a bola com pouca força, ela não volta na nossa mão. Se jogarmos com muita força, ela nos derruba. Mas se jogarmos a bola com a força correta, necessária, ela vai bater na parede e vai voltar suavemente para nossas mãos. Agindo dentro dos preceitos de Jesus, sendo caridosos, procurando nos livrarmos do egoísmo, do orgulho, enxergando no nosso próximo Jesus, independentemente da cor da pele, da conta bancária, da região que mora, da opção sexual, da religião. Se nós enxergarmos no nosso próximo Jesus, independentemente de qualquer diferença entre aspas, porque não existe diferença, todos nós somos filhos de Deus. Nós vamos estar jogando a bola de uma maneira correta na parede e ela vai voltar mansamente para os nossos braços. Então, hoje nós vimos mais um povo, o povo de Israel. E a gente vê que o orgulho é tão grande que eles até hoje, eles não compreendem que Jesus é o Messias prometido por Deus. Para a semana que vem, nós vamos então ver a China milenária, né? Então nós vamos ver lá a China, esse povo da China. E depois nós vamos então entrar no capítulo 9, nós vamos entrar nas grandes religiões do passado. Eu peço desculpa a todos por ter ficado 2 semanas longe, mas eu sofri um acidente em casa, tive uma queda, foi uma queda feia, me machuquei, né? Tive que passar por cuidados médicos, né? Mas não falei nada para não alardar, para não deixar ninguém preocupado, porque também não tinha tanta preocupação assim, né? Mas eu tive que fazer um repouso, né? Tive que ficar quietinho, então não podia me mexer, porque eu bati as costelas muito forte, tive um tombo aqui em casa, né? Muito perigoso, piso molhado, eu caí na lavanderia e acabei batendo o tórax numa paredinha. E graças a Deus não chegou a quebrar nenhuma costela, mas o estrago foi grande. E eu precisei ficar aí mais de uma semana quietinho, né, sem poder me movimentar muito. Então é por isso que eu não pude gravar as lives das 2 semanas. Mas hoje, segunda-feira, eu vou estar postando agora, né, essa nossa live, e na quarta-feira eu vou postar outra, né? Então a gente ficou aí 2 semanas sem nenhum estudo. Então vamos ver se a gente consegue fazer nessa semana 2 e na semana que vem 2, para a gente não ficar tão atrasado no estudo do nosso livro. Que Jesus, nosso mestre querido, nos abençoe hoje e sempre. Que os bons amigos da espiritualidade possam derramar a sua luz sobre nós e que nós, através dos nossos atos, possamos estar aptos a receber esta luz dos nossos irmãos queridos, para que esta luz possa então nos auxiliar na nossa jornada e na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe a todos e que Deus, nosso Pai, continue nos protegendo de todos os males e de todas as doenças. Um grande abraço a todos.